Meu nome é Irene e por 40 anos eu fui esposa do Joaquim. Quando me casei, em 1981, tinha 21 anos e um coração cheio de certezas. Ele era 8 anos mais velho, trabalhador, calado, desses homens que não diziam muito, mas que cuidavam da casa, pagavam as contas e cumpriam a palavra. Pelo menos era o que eu pensava. No começo, minha vida com Joaquim parecia tranquila. Morávamos numa casinha simples em Juiz de Fora. Ele trabalhava numa transportadora e eu cuidava do lar. Nunca fui dessas que sonhava com luxo. Queria mesmo era uma família unida, mesa posta, crianças correndo no quintal. Tivemos 2 filhos, Mário e Elisa. Criei os dois com todo o amor que pude derramar. Mas havia algo em Joaquim que, com o tempo, passou a me incomodar. Era o silêncio. Não era o silêncio calmo de quem descansa. Era o silêncio gelado de quem guarda coisas. Ele nunca gostava de falar sobre o passado, não contava histórias da juventude, evitava encontros familiares. Nas datas comemorativas, dizia que preferia ficar em casa. Eu tentava entender, achava que era cansaço, jeito de homem. Com os anos, me acostumei a ser esposa de um fantasma dentro de casa. Ele era presente fisicamente, mas ausente na alma. Trabalhava, chegava, jantava em silêncio, assistia ao noticiário e ia dormir. Não havia conversa, carinho, troca. Mas ele não era agressivo, nunca me gritou, nunca me bateu. Isso, por muitos anos, me fez acreditar que estava tudo certo. Afinal, quantas mulheres não sofriam coisas bem piores? Nosso casamento se manteve assim por décadas. Os filhos cresceram, se casaram e foram viver suas vidas. Eu fiquei com Joaquim. Os 2 filhos saíram dizendo: Cuida do pai, mãe. Ele é meio fechado, mas é bom. Eu assentia, mas dentro de mim havia um desconforto que eu mesma não sabia nomear. Passei a sentir uma tristeza seca, dessas que não fazem escândalo, mas vão corroendo aos poucos. Senti a falta de conversa, de um toque, de ser vista. Mas toda vez que tentava falar sobre sentimentos, ele mudava de assunto. Dizia que isso era coisa de novela, que o importante era a casa estar em ordem. Depois que me aposentei como auxiliar de biblioteca, comecei a preencher meus dias com crochê, leitura e visitas às vizinhas. Era meu jeito de escapar da parede de silêncio que se tornava meu lar. Joaquim continuava no trabalho, mesmo depois de aposentado oficialmente. Dizia que precisava manter a cabeça ocupada. Mal sabia eu o que ele realmente mantinha ocupado. Em 2019, ele começou a ficar mais distraído. Esquecia chaves, confundia nomes, parecia nervoso às vezes. Um dia, ele deixou o celular dele destravado em cima da mesa. Eu nunca fui de mexer, sempre respeitei o espaço dele. Mas, naquele dia, algo me puxou, um sopro no ouvido. O que encontrei ali mudou tudo. Mensagens, fotos, vídeos, históricos de ligação, nomes desconhecidos, palavras doces que nunca foram ditas para mim. Conversas antigas, muitas. Algumas datavam de 2008, outras eram recentes. Não era apenas uma traição, era uma vida paralela. Naquele momento, o chão não sumiu debaixo dos meus pés. O que sumiu foi a minha identidade. Eu não sabia mais quem eu era, quem ele era, o que era real. Sentei na cadeira da cozinha, o celular tremendo na minha mão, e chorei, baixinho, porque mesmo depois de tudo, meu corpo ainda estava programado para não incomodar. Nos dias que seguiram, eu não confrontei. Observei, anotei nomes, li mais, vasculhei pastas antigas.
E a cada descoberta, um novo pedaço da minha história se partia. Essa é a história de como uma mulher, depois de 40 anos de casamento, descobriu que sua vida era metade invenção. E o que ela fez com isso? Bom, isso você vai ver. Nas semanas seguintes, minha rotina virou vigilância disfarçada. Enquanto ele achava que tudo seguia igual, eu era outra mulher por dentro. Passei a observar com olhos de lupa a forma como ele escondia a tela do celular, os horários fora de padrão, as desculpas frias para não jantar em casa. Anotei números, pesquisei nomes no Google, entrei em redes sociais de desconhecidos. Encontrei perfis com fotos dele, sim, do Joaquim, comentários carinhosos, mensagens que insinuavam encontros. Uma mulher em especial aparecia com frequência, Ana Paula, 30 e poucos anos, cabelos ruivos, sorriso escancarado, muito mais jovem, muito mais viva. Em várias fotos, frases como "com ele tudo é mais fácil". Uma delas tinha a legenda "Nosso amor venceu o tempo e o mundo". Meu sangue gelou. Amor? Tempo? Mundo? Descobri que eles estavam juntos há mais de 10 anos. Ela era de outra cidade, onde ele supostamente fazia fretes e consultorias para conhecidos. Eles tinham uma vida social, iam a bares, viagens curtas, encontravam amigos. Eu, do lado de cá, seguia costurando toalhas, esperando o jantar esfriar. Fiquei dias sem conseguir dormir. Me olhava no espelho e não me reconhecia. A mulher que criava filhos, cuidava da casa, sorria para as vizinhas, era agora um pano de fundo na própria história, uma figurante no enredo do marido. Cheguei a pensar em confrontá-lo com raiva, jogar o celular na cara dele, gritar, chorar, expulsar. Mas alguma coisa me segurava. Não era medo, era estratégia. Eu precisava entender o todo antes de agir, saber até onde ia aquela mentira. Precisava cuidar de mim antes de explodir tudo. Procurei uma advogada, conversei com uma psicóloga da igreja, me aconselhei com uma vizinha que também havia se separado depois de 60. Comecei em silêncio a fazer o meu próprio plano de fuga, não de casa, mas da versão de mim que ele tinha construído. Foi então que descobri a parte mais dolorosa. Ele não apenas tinha um caso, ele tinha um filho com essa mulher, um menino de 8 anos. Encontrei fotos, bilhetes de Dia dos Pais, postagens nas redes. Joaquim sorria abraçado com a criança. Um sorriso que eu nunca vi, uma expressão que nunca foi para mim. Senti o corpo tremer, a cabeça girar. Como ele foi capaz de construir uma família paralela enquanto me mantinha na estante como uma peça velha e previsível? A dor não era só da traição, era da invisibilidade. Passei a escrever num caderno, letras tortas, confusas, desesperadas. Durante 40 anos eu me doei e ele dividia o amor com outra. Será que alguma vez ele me amou ou só precisava de uma mulher discreta e previsível do lado dele? Nessa época, parei de cozinhar para ele. Não passava mais suas camisas, respondia pouco. Ele não notou. Estava tão envolvido com a outra vida que nem percebeu que a minha estava morrendo. Mas eu também estava renascendo. Peguei dinheiro que havia guardado ao longo dos anos, abri uma conta só minha. Fiz um curso online de bordado avançado. Comecei a vender toalhinhas pela internet. Era pouco, mas era meu. Descobri que havia uma mulher em mim que o casamento apagou. Uma mulher viva, com desejo de aprender, de conhecer, de se olhar com carinho.
Comecei a andar no parque, ouvir música no fone, ver vídeos de mulheres que recomeçaram depois dos 60. Algumas choravam, dizendo: nunca é tarde. Eu acreditava nelas. Um dia, sentei na sala e disse: Joaquim, a gente precisa conversar. Ele levantou os olhos do jornal, sem reação, como se eu tivesse falado sobre o tempo. Eu descobri tudo. A Ana Paula, o menino, os encontros, as mentiras, tudo. Ele empalideceu. Pela primeira vez em décadas, vi medo no rosto dele. Gaguejou, tentou negar, depois chorou, chorou. Disse que não era para ser assim, que as coisas foram acontecendo, que me amava sim, mas que precisava se sentir vivo. E para isso você me matou, eu perguntei, firme. Você não só me traiu, você me apagou. Ele implorou para que eu não contasse aos filhos, disse que a vergonha o destruiria, que me daria a casa, o carro, o que eu quisesse. Mas eu não queria os bens, eu queria a mim mesma de volta. Não se preocupe, Joaquim, eu não vou te destruir. Você já fez isso sozinho, mas agora é minha vez de reconstruir. Depois daquela conversa na sala, o Joaquim não teve coragem de continuar sob o mesmo teto. Em menos de 2 semanas, ele saiu de casa. Não houve escândalo, não houve mala voando pela janela. Ele apenas recolheu suas coisas, algumas roupas, documentos, pertences pessoais e foi embora. Para onde? Eu já sabia. Para a vida que ele havia construído às escondidas. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, eu dormi sozinha. A cama parecia um deserto, mas ao mesmo tempo havia um certo alívio. O espaço vazio que ele deixou não era apenas físico, era o silêncio que agora eu preenchia com minha própria voz. Nos dias seguintes, tudo parecia estranho. Os pratos no armário estavam organizados de outro jeito. As chaves não estavam no gancho. A cortina da sala deixava entrar luz demais, coisa que ele odiava. Pequenos detalhes que mostravam o quanto eu moldava minha vida ao redor dele sem perceber. Mas aos poucos eu fui moldando a casa a mim. Comprei flores para a mesa da cozinha, mudei os móveis de lugar, dei fim aos objetos que me lembravam dele, pintei a parede da sala de um verde claro que sempre sonhei, mas que ele dizia ser cor de hospital. Meus filhos ficaram chocados quando souberam. Mário tentou entender, Elisa chorou, mas ambos respeitaram minha decisão. Disseram que sentiam por mim. Mas eu respondi: não precisam sentir por mim. Eu estou pela primeira vez me sentindo eu. Comecei a frequentar rodas de leitura na biblioteca da cidade. Entrei em um grupo de mulheres da terceira idade que fazia trilhas curtas. Criei uma conta no Instagram para vender meus bordados. E, para minha surpresa, as vendas começaram a acontecer. Uma moça de São Paulo me mandou mensagem dizendo que sentia paz só de olhar minhas toalhinhas. Nunca ninguém me disse isso antes. Acordar de manhã já não era mais pesado. Tomava meu café ouvindo música, sem medo de incomodar. Dançava sozinha enquanto varria a casa. Visitava a vizinha sem dar explicação. Era como se, aos 65 anos, eu estivesse vivendo a adolescência que me foi roubada por um casamento sufocante. Fui convidada para dar uma pequena fala numa igreja da cidade sobre recomeço. Contei um pouco da minha história, sem nomes, sem escândalos. Falei sobre como uma mulher pode se perder em décadas de silenciamento e ainda assim se reencontrar. Ao final, uma senhora se aproximou, me abraçou e disse: "Você falou por mim." Aquilo me tocou profundamente. Não era só minha história, era a de muitas.
Mulheres que foram silenciadas pela rotina, pela dependência, pelo medo de serem vistas como ingratas. Fui percebendo que contar minha dor era também curar a dor das outras. Voltei a escrever em meu caderno, mas agora não eram mais páginas de desespero, eram palavras de construção. Hoje a casa está cheia do som da minha própria respiração. Descobri que sou boa companhia para mim mesma. Não preciso mais de permissão para existir. A cada dia eu me libertava de um velho hábito. Deixei de pedir desculpa por rir alto. Passei a me olhar no espelho sem desviar os olhos. Comprei uma saia vermelha. Uma vizinha me disse: "Ficou jovem, Irene?" E eu respondi: "Fiquei viva." Claro que havia dias difíceis. A solidão tem um gosto amargo. Às vezes chorava vendo filmes bobos, outras vezes sentia raiva. Mas até isso era libertador. Sentir tudo sem ter que esconder. Viver sem precisar me encaixar no molde de esposa silenciosa e discreta. Comecei a guardar dinheiro com minhas vendas. Meu plano era viajar sozinha, conhecer o litoral, sentir o cheiro do mar. Nunca fui à praia com tempo. Sempre eram viagens rápidas, por obrigação familiar. Agora queria ir por desejo. E assim, a casa que ficou vazia foi sendo preenchida com outra Irene. Uma Irene que estava adormecida, esperando o momento certo para florescer. E esse momento, ainda que tenha vindo da dor, trouxe também a liberdade. Viajar sozinha era um sonho pequeno que se agigantava dentro de mim. Durante 40 anos, todas as minhas viagens foram planejadas pensando nos outros, nas vontades do Joaquim, nos horários dos filhos, nos limites do orçamento que ele controlava. Agora era diferente. Eu queria ver o mar com os meus próprios olhos, não pelos olhos de ninguém. Pesquisei pacotes simples, comprei uma passagem de ônibus, reservei uma pousada modesta em Paraty. Não contei para ninguém além da Elisa. Ela me abraçou como quem vê uma borboleta saindo do casulo. "Vai, mãe, vai viver, você merece." E eu fui. Ao chegar naquela cidade litorânea, senti um arrepio. Era como se meu corpo dissesse: "Agora é por nós." Caminhei pelas pedras do centro histórico, comi sorvete sentada sozinha na praça, entrei em lojinhas de artesanato e conversei com desconhecidos sem medo. No segundo dia, fui à praia. Levei uma canga, um livro e o velho chapéu que usei uma vez só, porque Joaquim dizia que me deixava parecendo uma turista brega. Dessa vez, eu queria ser brega, queria ser livre. Sentei à beira do mar, fechei os olhos, escutei as ondas, senti o vento e chorei. Um choro silencioso, mas profundo. Não era tristeza, era alívio, era gratidão, era o peso dos anos escorrendo pelas lágrimas. Ali, naquela areia molhada, eu me perdoei por ter demorado tanto, por ter acreditado tanto, por ter deixado minha vida nas mãos de quem não soube cuidar dela. Naquela viagem, conheci outras mulheres. Uma viúva que viajava sozinha pela primeira vez. Uma divorciada que largou tudo e virou fotógrafa de casamentos na praia. Um grupo de senhoras que fazia aula de dança ao pôr do sol. Me juntei a elas, dancei, ri, vivi. Voltei para casa com outro brilho no rosto. A vizinha disse: "Parece até outra pessoa." E eu respondi: "Não sou outra, sou eu mesma, de verdade, pela primeira vez." Passei a escrever mais. Meus textos começaram a circular em grupos de apoio a mulheres. Uma jornalista local me procurou e perguntou se podia contar minha história, com meu nome, minha foto, minha voz. Eu disse que sim, não por vaidade, mas porque outras mulheres precisavam saber que é possível. Joaquim ainda tentava mandar mensagens.
Uma vez apareceu na porta, dizendo que sentia falta da rotina, da comida, da casa. Eu olhei nos olhos dele e respondi: o que você sente falta é de uma funcionária, não de uma esposa. A Irene que você conhecia não existe mais. Ele foi embora cabisbaixo e nunca mais voltou. Com o tempo, minha casa virou um ponto de encontro. Mulheres vinham me visitar. Tomávamos café, bordávamos juntas, trocávamos histórias. Uma delas disse: você virou referência aqui no bairro. Todo mundo comenta sua força. Eu ri, porque nunca me achei forte. Mas percebi que ser forte não é levantar peso. É levantar da cama quando a alma quer ficar no escuro. E isso eu fiz. Hoje, eu caminho pelas ruas do bairro e as pessoas me comprimem com respeito. Algumas me olham com admiração, outras com curiosidade. Mas o mais bonito são aquelas que me olham com esperança, porque vem em mim não só uma mulher que foi traída, mas uma mulher que escolheu não se trair mais. Recebo cartas, mensagens, convites. Já falei em igrejas, escolas, grupos de mulheres. E sempre repito: minha história não é especial, ela é comum. O que é especial é o que a gente faz com a dor que a vida nos dá. Voltei a estudar, fiz cursos online sobre escrita criativa, empreendedorismo, redes sociais. Aprendi a usar ferramentas que jamais imaginei dominar. Hoje, minha lojinha virtual de bordados tem mais de 3.000 seguidores, vendo para vários estados. Me orgulho de cada pacote que envio com carinho. Não é só bordado, é resistência. Adotei um gato. O nome dele é Faro, porque foi ele quem me ensinou a farejar o silêncio dentro de mim. É meu companheiro, de tardes e de leituras. Minhas manhãs são cheias. Leio, escrevo, bordo, atendo clientes. Minhas tardes são livres. Faço caminhadas, visito amigas, descanso. Minhas noites não são mais de angústia, são de paz. Aprendi que paz é um travesseiro limpo e uma consciência tranquila. Algumas vezes a dor tenta voltar. Quando ouço uma música que tocava na época do casamento, quando vejo um casal idoso de mãos dadas e me pergunto como teria sido se tivesse sido verdadeiro. Mas logo lembro: melhor uma solidão sincera do que uma companhia falsa. A Irene, que viveu calada por tanto tempo, ainda habita em mim. Mas agora ela tem voz. Ela escreve, ela aconselha, ela acolhe. E ela sabe que nunca mais será silenciada. Meu neto me perguntou outro dia: Vó, você já foi triste? Eu sorri e disse: fui. Mas descobri que tristeza não precisa ser o final. Pode ser só uma curva na estrada. Hoje eu sou feliz. Uma felicidade simples, serena, sem fogos de artifício. A felicidade de quem se bastou depois de ser deixada. A felicidade de quem se encontrou depois de ter sido esquecida. E se alguém me perguntar se vale a pena recomeçar depois dos 60, eu respondo sem hesitar: vale, porque a vida é muito longa para ser vivida com medo e muito preciosa para ser desperdiçada com quem não nos vê. Essa é a minha história, mas poderia ser a sua, a da sua vizinha, da sua mãe, da sua tia, da sua amiga. Que ela inspire você a se lembrar de uma verdade que nenhuma dor pode apagar. Você ainda está viva, e isso basta para começar de novo.